Estamos aqui mais uma vez ao vivo, começando mais um podcast Revolutions. Hoje vai ser especial demais, galera. Temos um convidado aqui que é um grande amigo meu. Mas, primeiramente, eu gostaria de chamar o meu parceiro Eliel para falar um pouco sobre o nosso podcast, qual que é a função, qual que é o nosso objetivo. Fala aí, Eliel. Boa noite, galera. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez aí, podcast Revolution. Sempre com o objetivo de trocar experiências e revolucionar a mentalidade. Hoje vamos falar aí, cara, de um assunto muito bom. Nós vamos falar sobre a gestão de obras no setor público. Exatamente. Galera, estamos aqui hoje com o Danilo, né? Danilo Jordan. Ele é engenheiro civil, tem especialização em geotecnia, especialização em estrutura de concreto, tem MBA em gestão de projeto, e como o Eliel citou, iremos falar sobre os desafios da gestão de obras no setor público. Danilo ele tem uma carreira de 19 anos, hoje ocupa um cargo de secretário de obras na cidade de Sarzedo. Inclusive, já fizemos muitos projetos juntos, e hoje é um prazer receber ele aqui com a gente, Danilo Jordan. Fala aí, Danilo, para a turma aí, se apresenta, fala um pouco mais sobre a sua carreira, sua trajetória, como que você chegou até aqui. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade. Como o Jeff falou, tem algumas especializações, né? Mas eu acho que o mais importante aqui na minha carreira foram experiências fora aí de Minas, né? Correndo trecho. Comecei muito cedo no DR, né? Através do Senai. Comecei a trabalhar aí depois de fazer a maioridade e fui para o trecho. Hoje, graças a Deus, conheço 100% dos estados brasileiros, conheci bastante coisa, rodei bastante e tive a oportunidade aí de estar trazendo o meu trabalho para Sarzedo, né, que é a cidade que eu nasci, né, a terra natal. E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ocupar o cargo aqui de secretário de obras, né, e estou muito satisfeito com a gestão tem me apoiado muito, me dado muita força aí para colher os frutos, né, de tanto trabalho aí durante os anos que eu tive fora. Bacana demais. E, pessoal, presta bem atenção, olha só o tema, os desafios da gestão de obras no setor público. E trouxemos uma pessoa especialista nisso, que hoje é secretário de obras na cidade de Sarzedo. Não há uma pessoa melhor para poder falar para a gente sobre esse tema de grande relevância. Vamos lá, Danilo. Vamos seguir uma trajetória aqui que vai ser interessante para a gente. Sabemos que hoje os jovens têm uma grande dificuldade de escolher a profissão que deseja, de seguir e tudo mais. E de acordo com a sua apresentação, você começou desde jovem, né, a sua trajetória. Mediante a isso, o que motivou você a escolher a carreira de engenheiro civil e como que foi a sua jornada até chegar no cargo de secretário de obra? Fala um pouco para a turma aí, o que motivou você a escolher o cargo de engenheiro civil? Então, Jefim, eu acho que Deus me iluminou muito, me mostrou o caminho, né? Tive uma oportunidade de fazer um curso no Senai de laboratorista de solos, onde eu trabalhei dentro do DR, com os melhores especialistas da época. Tive a oportunidade também de viajar, de fazer os trabalhos de campo, né? Que isso contribui muito com a carreira de um engenheiro. E, na verdade, não foi uma escolha, né? Foi um caminho que eu comecei a seguir e fui dando prosseguimento, né? Nessa questão dos jovens que estão indecisos em trabalhar, em fazer algum tipo de curso, né? Eu acho que o primeiro passo é você conhecer, né? Simples assim, entrar no site de alguma faculdade, dar uma lida naquilo que te dá mais, te chama mais atenção. E tem que ter humildade, né, de saber que você está entrando numa coisa nova e ter disposição. Eu acho que ter disposição hoje para estudar é primordial, né? É uma coisa que você tem que decidir e tem que enfrentar, porque não é fácil, principalmente para as pessoas que trabalham e estudam. Se eu fosse dar um conselho, eu daria o conselho seguinte: pessoal, foca no seu objetivo e vai para cima. Exatamente. E engraçado, Eliel, e geralmente, assim, a gente quer. Eu sou de família
de classe baixa, né? E a gente tem que abraçar as oportunidades, igual o Danilo citou. Abraçar as oportunidades e não tem como voltar atrás. Uma vez que você abraçou a oportunidade, se você chegar lá com 10 anos de carreira, você formou engenheiro civil e falar, não é isso que eu gosto, às vezes não é interessante financeiramente, né? Você voltar essa carreira para trás. Aí depende de cada um. Mas o meu exemplo, por exemplo, foi parecido um pouco com o do Danilo. Eu fui abraçando as oportunidades e hoje cheguei onde eu cheguei. Fala aí, Léo. O Steve Jobs fala disso, cara. Ele cita assim uma frase que tem bastante expressão, bastante pessoas que conhecem, que você pode demorar o tempo para descobrir qual é a sua vocação, ou o que você gosta de trabalhar ou de fazer. Mas quando descobrir, que você não volte atrás, cara, que você não retroceda mais. Então, bem o que você disse aqui. Você foi seguindo o caminho, o Danilo foi seguindo o caminho, aproveitando as oportunidades, encontrou o que ele gostava de fazer. Aí ele termina essa frase até dizendo assim, se você trabalhar com o que gosta, você não vai precisar trabalhar dia nenhum. É uma frase bem conhecida. Mas é interessante e o caminho é esse. Eu acho que os jovens que escutam a gente aí têm que seguir dessa forma, tem que ir aproveitando as oportunidades. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Danilo, né? Essa profissão de engenheiro civil. A gente sabe, Danilo, que exercendo a profissão de engenheiro civil, surgem alguns projetos, né? E outros que desafiam de fato o engenheiro. Aquele projeto, você olha assim, nossa, esse projeto eu tenho que abraçar, eu tenho que fazer ele, que é um desafio. Qual foi, assim, na sua trajetória da sua carreira, qual foi o seu maior desafio em termos de obras? Qual foi a obra que se tornou um desafio para você? Fala um pouco mais aí para a turma que está nos ouvindo. Então, Jefim, é até difícil a gente escolher, né, uma obra mais complexa ou que deu mais trabalho. Uma obra que me deu muita dificuldade foi uma obra que eu fiz na cidade de Itabirito, no bairro Padre Adelmo, uma creche. A princípio era uma obra tranquila, mas eu tive muita dificuldade por se tratar que dentro da planilha orçamentária não foi contemplada a geotecnia, né? O estudo geotécnico e o controle tecnológico. Então, dentro dessa planilha, o orçamentista considerou um aterro compensado, e quando eu cheguei na obra, eu me deparei com um material que não dava suporte, né? E aí eu estava ferindo as 3 normas da ABNT, que fala de controle tecnológico, né? Que é aterros acima de 1 metro, aterros com volume de mais de 1.000 metros cúbicos e aterro com função de fundação. Então, foi um trabalho que eu já me deparei no primeiro item da planilha e que me deu muito trabalho para resolver, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha para você ver, é um assunto assim, um pouco técnico, mas de grande relevância. A gente que mexe com movimentação de terra, obras de geotecnia, né? A gente sabe que o maior gargalo é o material, né? É um material bom, um Exatamente. material que dá suporte. Você já tá, antes de começar a obra, já sabendo onde você vai buscar o material, aí fala de aterro de compensação. Material ali que você achava que ia aproveitar, mas não chegou no final, não passava nas características tecnológicas aí, e isso foi um desafio para você. É interessante, né, Danilo, o quanto que a gente vai crescendo nessa trajetória. Hoje você trabalha com obras de geotecnia, obras predial, e como é que é isso aí? Como é que foi essa mudança de várias áreas que você teve aí durante a sua trajetória? Então, Jefim, o que acontece? Ao longo dos anos, né, ao longo desses 19 anos, a gente esbarrou com várias crises financeiras no país. Então, eu comecei com o ramo de estradas e passei para a área de construção civil. Claro que eu tive que aprender tudo novamente na área de construção, que não era o ramo, né, de conceito, de conhecimento, mas isso para mim também se tornou uma oportunidade, porque a maioria das pessoas que eu conheço na área da engenharia, eles são especialistas em alguma área. E eu tive a oportunidade de ir tanto para a infraestrutura quanto para a superestrutura. Então, até para hoje, eu estar trabalhando no setor privado, eu tenho essa facilidade de estar ajudando a fiscalizar e trazer o melhor para a população de acordo com esse conhecimento que eu tive ao longo dos anos, entendeu?
Olha para você ver, olha como é que é interessante. Um exemplo é o meu, né? O Eliel, inclusive, a gente trabalha junto na mesma empresa. Eu estou trabalhando na geotecnia hoje, no qual a gente vai ter uma movimentação aí de 230 milhões de material, é muita coisa. E isso é um pouco, a sua história reflete um pouco a minha. A gente teve que fugir, teve que ir ali e aqui para poder se manter no mercado, né? E você que está nos ouvindo hoje, essa é a essência da engenharia. Às vezes você é especialista em alguma coisa, mas é necessário que você tenha uma visão holística, né? Aquela visão de, eu tenho que aprender esse ramo também, de acordo com as oportunidades que vai aparecendo e aprendendo esse, que futuramente você vai poder lidar com as crises, igual o Danilo comentou, que em um período de crise ele precisou estar indo para outras áreas para poder se manter no mercado. Fala aí, Eliel. Ô Danilo, essa obra que você citou desafiou você aí por causa das especialidades, dos detalhes técnicos. Ela era uma obra privada ou era pública já na ocasião? Na verdade, era uma obra pública, né? Mas eu, como executor, trabalhei por uma empresa privada. Mas a obra é uma obra Exato. pública que causa, assim, até mais um impacto, né, da gente, porque eram 200 crianças que precisavam utilizar aquela unidade. Então, assim, cada problema que você encontra dentro da obra te dá mais uma preocupação para a entrega dessa própria obra, entende? Isso é um ponto interessante para a gente trazer isso para a discussão, ô Jefferson, porque é o próximo ponto que a gente vai falar aqui, né, sobre a diferença entre fazer a gestão de uma obra pública e de uma obra privada. A gente sabe, o Danilo começou, obra pública, ela tem que ter uma gestão diretamente ligada ali à parte de desenvolvimento econômico, social, que é o que ele disse, você tem pessoas precisando de usar aquele recurso, enquanto a privada, muitas das vezes, não tem isso. Ela foca somente no desenvolvimento do fortalecimento do negócio, crescimento, lucro. Então, a gente vê que os objetivos são um pouco diferentes. E para você, ô Danilo, qual que é a principal diferença, você que atuou nas duas áreas, qual que é a principal diferença, cara, que você percebeu aí entre a gestão de obra pública em relação à obra privada? Então, a obra privada, ela é focada em lucro, lucro, lucro e ponto. Os empresários hoje, eles não pensam muito na qualidade da obra, no planejamento da obra, e isso causa uma dificuldade para o engenheiro na hora de executar. Já no ramo público, como é tudo dinheiro público, a gente tem que ter um conceito de qualidade, de fiscalização, né, de entrega, de prazo, de cronograma. Então, eu enxergo que hoje a obra pública, na minha opinião, para o engenheiro, é uma benfeitoria, né, para a população, ou seja, você tem um pouco mais de objetivo na entrega dessa obra, entende? Não, muito interessante, Danilo. Assim, até fazendo uma analogia, vamos dar exemplo, analogia, o engenheiro civil e o médico. Muitas vezes o médico mexe com uma vida ali e tem um risco, né, dessa pessoa morrer. Às vezes as pessoas pensam, ele é médico, ele trata com pessoas. Mas nós que somos engenheiros civis, também tratamos e lidamos com pessoas constantemente, a responsabilidade. Às vezes eu faço a construção de um prédio de 25 andares e ali está morando famílias, pessoas que têm sonhos, e se aquilo ali vir à falência? Se aquele prédio chegar a descer por falta de responsabilidade e execução? Então, só fazendo analogia com o médico e com o engenheiro, todos nós lidamos com pessoas e lidamos com o sentimento de cada um. E o mais interessante, Danilo, são as crianças que precisavam, né? Que precisavam de que a construção seja entregue. É muito interessante, sim, que você Eu falou. acho é um dos pontos relevantes da gestão das obras públicas. A pessoa tem que ter ali o compromisso com a sociedade mesmo, com a população. Mas a gente vê, ô Danilo, assim, tem muita coisa envolvida numa obra numa gestão de uma obra pública. Por que eu falo? A obra privada, como você mesmo disse, o cara quer entregar a obra e meter o pé. A empresa quer terminar ali dentro do cronograma, se possível, para ela ter o máximo de lucro possível e sair fora. Agora, como fazer essa gestão? Você cumprir o interesse público
que é entregar um conteúdo com qualidade, dentro do prazo, e a empresa que muitas vezes tem o interesse apenas de fazer o trabalho e ir embora? Eliel, essa é uma questão pertinente demais. Por quê? Como é um processo licitatório, você não sabe quem vai ser contemplado com o contrato, você não sabe o tipo de empresa que vai vir para o seu município. Então, o que eu aprendi durante esse tempo todo que eu trabalhei? Você tem que mostrar para o empresário que você está com ele. Você tem que trazer o empresário para gostar de fazer aquela obra. E isso não é fácil. Porque a visão da fiscalização hoje de órgão público, ela está muito obtusa e ela lembra muito do século XX, que é esgoelar ali o construtor, fazer com que ele perca toda a paciência dele, e eu acho que não é assim, tá? O que acontece? Dentro do órgão público hoje, já está difícil você contratar e você ter o certame com sucesso. Então, a partir do momento que você consegue fechar esse ciclo licitatório, você tem que trazer a empresa para que ela venha junto com você, construa aquilo em quatro mãos e você mostrar que a velocidade, a qualidade da obra é bom para todo mundo, entende? Porque ele tem a liquidez no contrato, ele tem o lucro dele, que é de direito, e ele vai trazer para o município uma obra de qualidade. Exatamente. Aí, bacana. Só que tem uma frase aí, o Danilo, que o pessoal fala aí, que existe talvez algumas jogadas políticas, não sei se vocês já ouviram, mas que a secretaria ou a gestão da obra está segurando a obra para entregar no ano da eleição. Cara, sendo sincero, isso, por se tratar de obra pública, isso acontece? Olha, Liel, eu não vou falar mentira para você, não, porque como eu já rodei o Brasil inteiro, eu já vi muita coisa, tá? Mas a gestão que eu estou trabalhando hoje, e o Jefferson sabe disso, ele conhece a gestão, ela tem um cuidado com o dinheiro público, um cuidado com a população sardenense, e o prefeito ele tem me cobrado muito essa velocidade, não por questão do final do mandato, mas a questão de entregar a obra por se tratar que tem inúmeras pessoas esperando por ela. Inclusive em fevereiro, janeiro, fevereiro, foram entregues 3 escolas com mais ou menos 1.200 vagas, ou seja, se fosse para a gente administrar isso, eu estaria entregando essas obras quase no final do mandato, você concorda? Então, Positivo. assim, eu também acho uma sacanagem essa questão política, mas graças a Deus eu tenho imprimido um ritmo de obra que Sarzedo nunca viu, né? Junto com a equipe de obras da secretaria e junto com a gestão, com a ajuda de todos, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Mas quanto a essa questão de administrar a obra para chegar no mandato, eu não esbarrei com isso aqui ainda na administração. É uma puta sacanagem, para ser sincero, é uma puta sacanagem com a sociedade que precisa do recurso, e se existir isso, ou qual gestão que existir isso, é uma puta sacanagem. Segurar a obra, gastar todo o dinheiro do orçamento para não passar para outro mandato, infelizmente, isso é injusto com a sociedade. Mas, ô Danilo, tem uma frase, quando eu tava namorando, cara, meu sogro usava muito, assim, eu estava namorando na época e ele me apertando para casar, aí ele chegava e falava assim, ô, esse casamento seu tá igual a prefeitura, não sai de jeito nenhum, meu. E ficava usando esse ditado popular, o pessoal até usa isso como um ditado popular. E eu virava para ele e falava, não preocupa não, só dando um jeito de enrolar ele, mas quando sair, não preocupa não, que vai continuar sendo uma prefeitura, não vai acabar nunca o casamento. Então, é um ditado que as pessoas usam para algo que está demorando muito, ou que nunca conclui, nunca termina, o pessoal tem usado isso, mas vindo de você, que enxerga por dentro, que participa de gestões públicas, de obras públicas, você acredita, cara, que é verdade esse ditado, ou que
em algum momento, a gente vai quebrar esse ditado, que isso vai deixar de existir? Olha, Eliel, o que acontece? Dentro do órgão público você vê de tudo, né? Você vê vários interesses pessoais, pessoas que entram ali para se beneficiar propriamente, mas é o que eu estou te dizendo, a engenharia ela está crescendo muito na tecnologia, né? O mercado está ficando bem restrito. Então, a pessoa que tiver nesse pensamento, eu acredito que nos próximos 10 anos ela está fora do mercado, né? A obra hoje tem tanta tecnologia para ser aplicada que quanto mais você demorar a entregar uma obra com planejamento e com cronograma físico-financeiro, mais a sua empresa vai se mostrar ineficiente no mercado. Então, eu acho que, graças a Deus, está muito concorrido, não está achando mão de obra com facilidade. Então, o mercado, se ele foi dessa forma algum dia, eu estou enxergando que as coisas estão começando a mudar. É muito interessante, Danilo, mas assim, a gente sabe que obra existe um cronograma, né? A gente tem um cronograma de obra que deve ser seguido. Até uma pergunta assim, fora do que a gente estava planejando, como funciona o cronograma? Porque se uma obra não acaba, ela está fugindo do cronograma. E se está fugindo do cronograma, é porque está faltando algo, ou algum recurso, ou dinheiro, ou mão de obra, ou material. Como que funciona a questão do cronograma dentro das obras públicas? Bom, dentro das obras públicas, hoje a gente tem algumas. Teve a mudança, né, da nova lei, 14.133, que agora é a norma vigente, né? Mas o que acontece? Normalmente, numa obra pública, o planejamento e a planilha orçamentária quase nunca é feito por uma pessoa que já executou uma obra. Entende? Então, quando você se depara com aquela planilha, com o projeto para executar, você depara com várias situações onde você não consegue concluir a obra com os itens que estão planilhados. Entende? Aí você começa a trabalhar com aditivos, aditivo de prazo, e aquele primeiro cronograma licitado, ele vai pelo ralo. Então você tem que planejar novamente. Essa morosidade depende muito da empresa executora e com o tipo de gestão que está tendo dentro dessa secretaria, né? Se você tiver pessoas ineficientes, incapazes, pessoas que recebem pouco, elas não vão estar querendo a celeridade daquela obra, né? Então, quando você trabalha dentro da sua secretaria, apontando esses problemas e corrigindo eles, você consegue lidar com isso dentro da obra, porque o interesse maior é do contratado, por se tratar que quanto mais ele demorar naquela obra, menos liquidez ele vai ter no contrato. Entende? Então, obra de prefeitura acaba assim. Olha, Jefinho, graças a Deus eu tenho entregado bastante obra, tá? Graças a Deus a gente está num ritmo aqui. Se você vir aqui hoje, você vai ver que Sarzedo hoje é um canteiro de obras. A gente está com praticamente 100 milhões de obras de contrato e estamos entregando. Amanhã, por exemplo, a gente tem uma reinauguração lá do velório, entregamos a UBS lá do Maculada, que era uma obra que vinha de 2 mandatos atrás, por problemas de projeto, problemas estruturais. A gente está entregando a escola a creche do Masterville também. Então tem coisa acontecendo assim, semanalmente aqui no município, entendeu? Interessante. Então, para você que está nos ouvindo aí, ó, esse ditado está sendo quebrado hoje com Danilo. Ele explicou nos detalhes o motivo por que as obras atrasam. Então, ou seja, obra de prefeitura acaba assim. Vamos lá para outro tema aí que é correlacionado a isso. Geralmente, quando a gente vê uma obra que não acaba, a gente chama ela de os elefantes brancos, né? As obras públicas inacabadas, muitas das vezes, Danilo, atrapalham e enfeiam a cidade, sabe? Impactando negativamente na desvalorização de imóveis privados, na insegurança, na redução da autoestima geral da população. E, querendo ou não, a população ela fica descrente mediante a situação da política e com os políticos. E também na indisposição para a prática da cidadania. Mediante a isso, Danilo, o que acontece de acordo com a sua experiência sobre esse assunto? E de onde surgiu esse tema aí, elefante branco? E por que algumas obras ficam inacabadas e sem prazo de retomadas? Fala um pouco para a gente. O elefante branco veio da época da Tailândia, né? Por se tratar de coisas não inacabadas, né?
coisas que não vão para frente, né? Mas esse termo ele foi muito usado antigamente em grandes construções que se terminavam, se interrompiam no meio do caminho sem a conclusão. Eu não sei se você lembra, em Betim a gente tinha um elefante branco, que era aquele viaduto, né? Sim. Inteligentemente, alguém conseguiu aproveitá-lo. Mas eu acho que a maioria dessas obras inacabadas são governantes que entram no poder, começam a fazer ela, e não vê perspectiva de continuar naquele governo, então ele simplesmente abandona. Um dos outros motivos também são empresas que dão grandes descontos dentro da licitação, chegam no metade do contrato e não conseguem terminar a obra, né? Então, o desconto dado dentro de uma planilha hoje não é tão interessante para o município quando o empresário ele afunda ali no desconto e é nítido na hora da assinatura do contrato que ele não vai dar conta, né? Até porque depois de 2019, depois do Covid, as tabelas e os preços de materiais e mão de obra estão totalmente diferentes. Então, a gente hoje está lidando com outra sinergia aí de obras públicas, por se tratar que os materiais hoje são dobro, triplo do preço. Então, se o cara não tiver a capacidade de enxergar o seu desconto dentro da licitação, ele corre um sério risco de criar um elefante branco. Não, é muito interessante, né? Muitas vezes esse elefante branco, você citou aí da Tailândia aí, está correlacionado com o valor, né? Muitas vezes é um valor ali que tem e que não consegue finalizar. Mas ô Danilo, é o seguinte, você falou algo interessante que é o seguinte, referente à política, por exemplo, um prefeito tem um mandato ali de 4 anos, 4 anos, e ele tem um planejamento ali. O planejamento, escuta só, o planejamento, ele é feito pelo político que entrou ali, que está hoje como prefeito. Eu sei que tem várias pessoas envolvidas, estou usando o nome que ele é um nome que vai à frente ali. É feito pelo político durante esses 4 anos, ou é feito pela prefeitura, no qual o político chega e dá foco em algo que ele quer, que é do interesse dele? Como que funciona essa questão? Porque tem um risco de eu começar uma obra no mandato de um prefeito e passou os 4 anos e não finalizou, e que isso aí pode gerar um elefante branco, porque o outro que vinha agora não é de interesse dele. Como que funciona essa questão aí a nível macro? Ótima pergunta, viu, Jefinho? Antes de ontem, a gente participou das Leis de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, né? Onde a gente leva vários temas, várias obras, vários temas de saúde, educação, e é aberto à população a votação para o próximo ano. O que a população entende que é melhor para o município, né? Obviamente que isso não é levado à risca por questões até de vaidade, né? Ou questões de orçamento dentro da prefeitura. Mas essa delegação, ela é junto e participativa com a comunidade. Então, essa lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, ela é um indicador do que o município está querendo no próximo ano, entendeu? Muito interessante. Ô Gerson, eu vou aproveitar aqui, vou deixar uns dados aqui sobre tudo que a gente está falando dos elefantes brancos, das obras paralisadas aí no Brasil, cara. Pegando aqui, ô Danilo, do recursos do governo federal, tá? Que é um dos dados levantados pelo TCU. A gente, até 2023, cara, esses dados de 2023, a gente tinha 30 mil obras públicas financiadas pelo recurso do governo. Dessas 30 mil, 30%, cara, estavam consideradas paralisadas ou inacabadas, que é um valor absurdo, ou seja, 9 mil obras de 30. E quando você vai ver o motivo, você vê aqui que um dos maiores motivos da paralisação de obra, aí envolve tudo que a gente está falando aqui, os recursos, 47% é por motivos técnicos. Olha para você ver, erro de engenharia, começa a obra e não sabe como terminar, encontra algo que não era previsto no projeto. Olha isso, meu. É impressionante. Inclusive, a gente está falando aí de estimativa de custo, né? Que às vezes é insuficiente, ou às vezes é subestimada, o que leva a atraso e aumento do custo significativo, né? Então, esses dados aí é muito relevante. É até uma próxima pergunta, assim, o Danilo vai entrar falando, mas já fazendo essa pergunta para ele,
a questão da gestão financeira. Você, como secretário de obras, eu, por exemplo, eu sou engenheiro civil, trabalho no setor privado. Eu tenho acesso a informações ali. Uma determinada obra custa, um exemplo, 30 milhões, 50 milhões. E a partir desse valor, a gente faz uma estimativa por mês de quanto que a gente tem que liberar ali, com base no tempo, com base no avanço da obra. Você mexendo com o dinheiro público, como que funciona essa questão da gestão financeira das obras, o quanto que tem para gastar? Porque muitas das vezes está acabando a obra e está faltando dinheiro, ou está sobrando, dá para a gente fazer melhoria. Como que funciona essa gestão financeira das obras públicas, Danilo? Veja bem, Jefim, respondendo a questão técnica, para chegar a uma planilha orçamentária, a gente passa por vários processos. Estudos topográficos, estudos geotécnicos, estudos hidrológicos, estudos de tráfego, estudos de traçado. Isso eu estou falando para uma rodovia. Se você for falar de construção civil, você tem lá um estudo topográfico, projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico. E hoje, esses tipos de projetos não são feitos em conjunto, tá? Normalmente, as pessoas fazem cada um o projeto da maneira que ele entende, a gente adjunta, né, esse apanhado de projetos e coloca tudo isso em prática dentro de uma obra. É onde que a gente começa a ver as inconsistências. A plataforma BIM, ela veio para mudar esse conceito, né, através do Navisworks, né, de outros programas que linkam todos os projetos para tentar minimizar essas inconsistências dentro da obra. Aí, o que acontece? Dentro dessa gama de problemas, a gente começa a aumentar o custo da obra, né? Então, aquele planejamento que você tinha inicialmente financeiro, ele começa a ir por água abaixo. Então, mensalmente, eu tento fazer o levantamento de todos esses custos, aditivos, imprevistos, e aí, porque mesmo você tendo um aditivo de prazo, ele impacta financeiramente. Por quê? É administração local, é engenheiro, Custo fixo. custo fixo, exatamente. Então, o que acontece? Dentro hoje de um município, você tem que estar atento a esses indicadores para que você consiga finalizar a obra com o caixa que você programou. Top, excelente. Inclusive, ele falando aí, ó, da metodologia BIM, e realmente está sendo muito usado aí, eu não sei se você ia falar sobre isso. Eu ia comentar, sim, o setor privado, o Danilo, está usando muito, cara, já é um dos requisitos técnicos aí, já participa, assim, da proposta como uma exigência mesmo que a empresa domine essa ferramenta, porque ela veio aí e tem ajudado no planejamento, cara, para ser um planejamento assertivo. Aí, para vocês também já estão como uma exigência já das empresas que Sim, participam da licitação? mas, já tem, né, essa orientação lá do governo federal, mas o que acontece? Existe uma diferença do público-privado, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é o seguinte: dentro de uma empresa privada, você aplica aquela filosofia, né? E quem está entrando para a empresa, ele já é obrigado a seguir essa cultura. Concorda? Dentro, Exatamente. dentro do setor público, isso não acontece. Então, está sendo difícil implementar esse tipo de plataforma, até porque a maioria da mão de obra que vai entrar ali, ou ela é por indicação, ou ela vem de uma outra cultura, ela não tem um entendimento, até mesmo uma dificuldade de operar o AutoCAD. Então, é mais difícil a gente implementar isso, e por se tratar que é um governo transitório. De 4 Olha em só. 4 anos, você volta a estaca zero, entendeu? Olha só para você ver aqui, ó. Olha como tudo que o Danilo está trazendo está amarrado com a estatística que a gente tem. Nós falamos que 47% são problemas técnicos dos abandonos. O próximo porcentagem maior são 23% por abandono da empresa. A empresa por falta de competência da empresa que prega a obra. Então, a gente vê que está tudo amarrado. Muitas vezes, quem ganha licitação, que é um dos problemas da gestão pública, pega pelo menor preço, é o pregão.
E o menor preço, muitas vezes a empresa não tem domínio técnico, ela não domina as ferramentas necessárias para pegar a obra e levar até o final. Então a gente vê que as dificuldades que você tem, que você está demonstrando aqui, que o setor público tem, é o que é refletido aqui nas estatísticas. Interessante, só para concluir essa questão da tecnologia, vou até fazer uma pergunta para o Danilo antes de prosseguir, Léo. A metodologia ela é um avanço tecnológico da construção civil, e o Danilo citou que é interessante para a gente ser assertivo na hora de fazer uma composição de custo, para a gente enxergar de fato as etapas. E, além de tudo, ela serve durante o andamento da obra, para a gente acompanhar todas as etapas do seu ciclo de vida até o término da obra. Então, ela é usada do início ao fim para a gente evitar todos esses dados estatísticos aí que o Liel falou, que é de erros de execução, erros de recurso, e erros de estimativa de preço. Então, essa metodologia veio para ficar e está sendo de suma importância aí. Estamos de volta aqui com o nosso podcast Revolution. A nossa função é mudança da mentalidade. A mudança começa a partir daqui. A partir daqui que você começa a mudança e daí você vai progredir e crescer cada dia mais. Mas voltando aqui com o nosso convidado especial, Danilo. Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria hoje para os jovens engenheiros civis que estão começando e que estão numa carreira em ascensão? O que você diria para eles referente à tecnologia, como eles têm que se envolver, o que eles têm que aprender? Olha, Jefim, hoje o mundo digital está aí para ser aproveitado, né? E as tecnologias do tipo aplicativos, né, programas do tipo plataforma BIM, né, e tem que ser bem aproveitado pelos jovens, sim, porque tem a facilidade hoje da internet para trazer essa roupagem nova da engenharia, né? A gente sabe que a gente teve muita dificuldade antigamente com equipamentos e tecnologia, e hoje isso está favorecendo para quem está entrando no mercado de trabalho. Excelente, muito bom, muito bom. Excelente. Aí, ô Danilo, vamos aqui, cara, falar agora um pouco sobre Sarzedo aí, é o local que você está atuando hoje, trabalhando diretamente. A gente falou aí de várias obras, a gente trouxe até estatísticas aqui, que no Brasil existem várias obras aí que paralisaram, que começaram e não terminaram. Eu acho que os ouvintes nossos aqui podem lembrar facilmente de alguma obra em sua cidade que está abandonada. Eu consigo lembrar aqui de mais de 2 na minha cidade. Mas vamos falar aqui em Sarzedo, cara, em sua gestão, como é que tá isso? Então, hoje é dia 18, não é isso? 18. Exatamente. Hoje eu faço 4 meses como secretário de obras do município. O último secretário teve trabalhando muito, até porque na gestão do Marcelo, Marcelo, quando eu falo Marcelo, é o prefeito, viu, pessoal? Tem trabalhado bastante, né? E com a equipe que eu tenho hoje, com a equipe que eu tenho dentro da gestão da prefeitura, a gente, graças a Deus, tem realizado muita coisa aqui no município, né? Temos finalizado obras inacabadas, temos feito reformas em escolas, estamos fazendo os muros de contenções, estamos fazendo uma parte da infraestrutura que o governo federal, junto com o Estado, não nos deu atenção, então o prefeito municipalizou esse trecho da MG 040 para fazer a obra, que a obra está acontecendo, está a todo vapor. Então, assim, dentro de Sarzedo hoje, eu tenho orgulho de falar que estamos muito bem, estamos bem planejados, executando isso com bastante competência. As empresas abraçaram a causa do município, graças a Deus, tem feito um bom trabalho, tá? Eu queria elogiar, sim, todas as empresas que estão trabalhando dentro de Sarzedo, estão com uma mentalidade madura, técnica e trazendo muita coisa boa para ser entregue nos próximos meses. Boa, é isso aí, cara. Então o Sarzedo tá a todo vapor aí, né? Tá fluindo e caminhando bem aí. As obras estão não estão paralisadas, não. Lá a coisa está acontecendo. Justamente, hoje eu estou morando em João Molevade, né? Tem aproximadamente uns 4 anos que eu estou pro lado de cá. E todas as vezes que eu vou em Sarzedo, eu vou com a frequência de uma vez por mês aí, eu passo e vejo o andamento das obras, realmente, principalmente
a obra de duplicação ali entre Sarzedo e Ibirité, né, tem avançado bastante, execução de muro de contenção, execução de pavimentação. Eu fico até assustado, de vez em quando eu mando mensagem para o Danilo e falo, ó, Danilo, que evoluiu bastante. Inclusive, eu fiquei assustado com a mão de obra do setor público, que geralmente a gente julga como lenta, né, que vai devagar. Eu não estou vendo isso, não. Eu estou vendo um reflexo de obra acelerada no município de Sarzedo, no qual eu morei praticamente a minha vida toda. Eu até pergunto, não, tá parecendo uma obra privada, né, que o cara tá fazendo ali rápido, que senão ele vai ter prejuízo, mas a ideia eu creio que é a mesma, né? Tem que ser, cara, tem que ser. Ô, Jefim, eu queria deixar, até pontuar isso, porque em 18 de dezembro eu assumi a secretaria e a equipe técnica que trabalha lá hoje, sem exceção, são profissionais que abraçaram a minha causa, me abraçaram aqui como profissional, têm me dado todo o apoio, né, de trabalho, e por isso eu estou conseguindo entregar, junto a essa equipe, essas obras com qualidade e com essa velocidade, entendeu? Porque se não for eles, eu não consigo fazer absolutamente nada. Show de bola, cara. É isso aí. Partindo agora para a parte da gestão interna, vamos pegar assim aqueles insights que você tem e aquele conhecimento que você pode, vamos dizer, aquelas pérolas que você pode passar agora para as pessoas que querem participar de licitação, que tem empresa, aqueles empreendedores que, eu tenho uma consultora civil, gostaria de participar, mas eu não sei como, ou tenho dificuldade, ou eu já participei e tive prejuízo, que isso acontece muito, você sabe, que às vezes, eu vou dar o menor preço para me pegar, mas tomei prejuízo. Qual que é o pulo do gato, cara? O que que as empresas aí, elas devem conhecer para performar, para pegar uma obra na gestão pública e conseguir levar até o final, tendo lucro? É uma pergunta bem pertinente, por quê? Hoje, você tem um tempo de 15 dias aproximadamente para você ler o edital, entender o projeto e montar a sua planilha orçamentária com desconto. O que eu indico para os empresários que não teve sucesso nisso aí, é aprofundar um pouco mais nos custos, criar as suas próprias composições de custo e não levar para o emocional dentro do certame. Até porque hoje a maioria dos processos são eletrônicos, a gente tem o tempo do randômetro, né, que é o tempo de lance, e acaba que a pessoa, naquele calor da emoção, ela faz besteira. Então, eu acredito que a pessoa, tendo essa visão, um planejamento e entender quanto que custa a sua obra, ela vai conseguir um contrato, um dia ou outro. Porque eu costumo falar que licitação é uma pescaria, né? Nem sempre o peixe vem, mas que quando ele venha com preço bom. Aí você deixou a pérola. Mas o que seria levar para o emocional, Danilo? O que seria isso, as empresas, os empresários? Na verdade, eu entendo que o dinheiro ele não aceita desaforo. Então, você tem que estar ali com consciência, você tem que estar ali com a razão. Claro que Porque quando você ganha um contrato, você fica feliz. eu Mas se entendi. você entrar para um contrato para trocar cebola, você vai passar um ano improdutivo e não vai ver lucro. Eu entendi. É porque muitas vezes, como por ser um pregão, quando fala assim, mas eu não vou levar desaforo para casa, não, eu vou fazer uma contraproposta para me pegar, vai lá e baixa o preço. E isso a pessoa já está agindo de forma emocional. Ela não faz ela não usa a parte técnica para justificar o preço que ela está dando. Mas porque eu preciso pegar e eu quero pegar. Uma dica é ele colocar um limite de desconto, certo? Exemplo, olha, eu posso dar até 7% de desconto desse contrato. Chegou aos 7% de desconto, você tem que declinar daquela licitação e partir para outra. Eu já participei de algumas licitações, ô Danilo, quando eu estava assim prestando serviço para uma empresa prestadora de serviço, era até combate a incêndio na época. E quando
chegava o envio lá da licitação, que vai ter o pregão no dia tal, aí mandava os projetos, a gente tinha que avaliar e levar no dia do pregão, que era presencial. E eu não sei se é assim ainda, mas na época era uma sala que todas as pessoas que estavam participando tinha que estar presente com o documento na mão, com as folhas, com as planilhas em mãos. Eu fui assim em várias, teve umas 3 ou 4, o dono da empresa, que era o diretor, ele era o diretor e proprietário, ele disse assim, mas essa licitação aqui, empresa nenhuma quer não, posso colocar o meu preço aqui que a gente vai ganhar, porque, não sei como ele sabia disso, mas por incrível que pareça, a gente chegava lá e não tinha ninguém que ia só nós, e como ia só nós, a gente ganhava. Eu participei de um que a gente ganhou. Cara, é muita loucura, tipo assim, é um processo, e já participei de alguns também, que a gente foi, e ele falou assim, como é para a prefeitura lá, a gente coloca uma margem aqui, porque eles vão chorar. É comum, né, que eles vão negociar o preço, aí a gente abaixa e fica dentro da nossa margem de segurança. Eu participei algumas vezes e eu achei, assim, interessante, e eu não sei se é assim ainda. O mundo licitatório é um mundo bem complexo, sabe? Primeiro tem a parte documental, depois vem a parte técnica, que é a parte orçamentária. Isso. Normalmente, eu também já participei de várias licitações. Hoje é o pregão eletrônico, a maioria é pregão eletrônico. São Hoje é poucas mais eletrônico. modalidades que vão ser presenciais. Mas na 866, a maioria era presencial. Então, às vezes chegava numa licitação, tinha 20, 25 empresas. Isso. Durava o dia inteiro, né? Mas aí, com informações privilegiadas, aí você tem que ter uma maldade. Quando você é do município, você tem que tentar tirar as pessoas do seu município, porque as pessoas de fora estão com desconto menor, aliás, né? Porque elas são de fora, tem mobilização. Quando você está fora do seu município, você tem que focar nas pessoas do município de lá, porque elas estão com desconto menor, elas não vão precisar de mobilizar. Então tem toda uma maldade, e você vai acostumando e aprendendo isso ao longo dos processos licitatórios que você vai participando. Por isso que eu te falo que é uma pescaria, que nem sempre vai depender do que você fez, nem sempre vai depender do seu envelope, você está entendendo? Exatamente. Você não sabe o que o outro tem na mão, você não sabe o que o outro, as outras empresas estão propondo. Excelente. Aí, só para concluir esse assunto, Danilo, fala para a gente 3 pontos importantes que você diria para quem hoje, eu quero participar de licitações. Quais 3 pontos importantes a ser observado para que a empresa não venha à ruína durante o ganho da licitação? Fala para a gente 3 pontos importantes. Olha, o primeiro ponto que eu acho importantíssimo é a leitura e interpretação do edital, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você consegue tirar mandando um simples e-mail para a administração. O segundo ponto, Jefinho, que eu acho também importante, é você estar consolidado com o seu preço. Você tem que estar consolidado com o seu preço e determinar um limite que você pode chegar naquele certame. E o terceiro, e que eu acho também que não é menos importante, é você ter dentro da sua empresa uma equipe técnica que consiga absorver aquela obra. Muito interessante. E além de tudo isso aí, Danilo, só um pouco mais, até eu mesmo estou curioso, cara. Hoje no Sarzedo tá muitas obras acontecendo e tudo mais. Eu gostaria de saber, assim, de você, quais são as principais obras que estão em andamento na cidade de Sarzedo e qual é a obra de maior desafio. Eu, por exemplo, trabalho com engenharia civil também, faço obra, dentro da nossa companhia tem várias obras acontecendo, mas tem 2, 3 ali que é de suma importância para o crescimento da empresa ainda mais. Quais as principais obras que estão em andamento na cidade de Sarzedo? Fala um pouco aí para a turma aí, para eles ficar sabendo sobre a gestão do Marcelo Pinheiro. Ô Jefinho, eu sou suspeito de falar porque eu trabalhei nela desde que eu cheguei de Goiás. A duplicação é uma obra importantíssima, porque ela vai impactar não só na cidade de Sarzedo, mas como nas cidades ao redor, que é Ibirité, Betim, Mário Campos, Brumadinho, né? Então, essa é uma das obras mais bem vistas e que eu entendo que tem uma importância grande. Obviamente que toda obra pública ela é importante,
né? Todas as obras têm importância. A segunda obra que eu acho que é importantíssima dentro do município é o hospital de pequeno porte que está sendo feito, custeado pela Vale. Sarzedo não foi contemplado, né, com aquele acidente da Vale, e aí o prefeito, junto com a equipe dele, conseguiu um projeto para que é o Hospital das 172 Joias, né, que foram as pessoas que morreram na tragédia de Brumadinho, e aí conseguiram aprovar esse projeto aqui nesse mandato, e a obra já está em andamento, e está, assim, a todo vapor. A terceira obra que eu acho importante aqui é a construção da sede administrativa, ou seja, vão ser melhorados os atendimentos, todas as secretarias vão estar num prédio só, que eu acredito que Sarzedo hoje deve ter mais ou menos uns 60, 50 aluguéis, né? Unidades separadas, a Secretaria de Obra em um lugar, a Secretaria de Governo em outro lugar, Secretaria de Planejamento em outro lugar. Então, a sede administrativa, ela vai ser muito importante para o usuário e para a população. Porque a gente vai concentrar todos os trabalhos em um ponto só, onde a gente vai ter uma economia gigantesca, né, com prédios públicos, e também a gente vai ter uma melhoria no atendimento para a população. Muito legal. Aquela obra ali que está acontecendo ao lado da Letícia mesmo ali, a expansão do hospital lá, é essa obra das joias? Exatamente, são 172 joias que chama o hospital em homenagem às vítimas lá de Brumadinho. A concepção de estudo daquela obra ali, falando um pouco de engenharia, um dia eu passei lá e observei que ela é de pré-moldado em todas as etapas. Como é que foi essa concepção? E já estava em planilha isso, ser pré-moldado, ou foi uma análise mediante que a empresa fez? Fala comigo. Na verdade, hoje, a maioria dos prédios de hospitais, eles têm tomado esse caminho com pré-moldado, né? Que foi a parte estrutural da obra. Mas o fechamento é de alvenarias, vedações de alvenaria, normal. Mas a gente conseguiu fazer toda a estrutura do prédio, que é 2 pavimentos, né? Em 40 dias. Então, a gente teve uma celeridade nessa obra e a gente viu a vantajosidade em utilização desse tipo de estrutura. Isso tem ajudado demais, tá? Celeridade, pré-moldado o pessoal tem usado muito, né, Jefferson? Até em obras externas aí, obra privada. É uma tendência, né? Porque hoje a gente está com falta de mão de obra no mercado e a gente precisa de celeridade nas obras. E a mão de obra que hoje todo mundo está voltado mais para a tecnologia, tá difícil arrumar mão de obra de execução. Então a gente está moldando e fazendo essa estrutura de pré-moldado para ter celeridade mesmo, porque ali você fabrica, faz tudo antes, né? Tem um planejamento antecipado, a gente chega e já monta. Então, isso aí tem dado celeridade demais nas obras. Falei, Danilo. O que acontece, Jefinho? Vou dar um outro exemplo de uma obra que foi feita aqui em Sarzedo, através da metodologia de isopainéis. Não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse uma montagem mesmo das alvenarias. E a gente, no princípio, ficou meio assim com a obra e tal, mas nós fizemos uma creche padrão em 6 meses, cara. 5 meses a gente já estava terminando a obra. Então, assim, nada substitui um ano de educação, de estudo. Então, a vantajosidade está aí. A gente ganhou um ano de aprendizado dos jovens. Então, assim, a gente tem buscado, sim, o prefeito tem aderido muita coisa da tecnologia, né? E isso tem trago para a gente aqui um ganho muito grande, né? Uma celeridade boa nas obras e a conclusão com sucesso dessas novas estruturas. Excelente. Ô, Danilo, agora, uma outra curiosidade minha, estou até aproveitando, Eliel, para tirar dúvidas da cidade de Sarzedo aí, puxando um pouco do Danilo, mas voltado para o profissionalismo dele, é óbvio, né? É o seguinte, hoje, segundo o dado do IBGE, feito em 2022, a população de Sarzedo chegou a 37 mil pessoas aproximadamente, quase 40 mil aí. Mediante a isso, cara, como que você lidar no seu dia a dia com pessoas, né? Porque, querendo ou não, eles acham que é você que tem o dinheiro, mas na verdade você está fazendo a gestão das obras ali. Como fica essa questão da exposição constante a críticas e até mesmo elogios por parte da população? Como é essa relação sua com o povo? Às vezes, vou dar um exemplo aqui,
Às vezes você vai para uma festa e ali no seu momento de lazer você não quer falar de obra, nada, aí chega alguém lá e pergunta, e a obra tal? Que dia finaliza? Como que você lida com isso no seu dia a dia, separando esse momento de lazer com o momento de serviço? Como que você faz isso? Ô, Jefinho, esse é um ponto que eu estou tendo muita dificuldade, tá? De separar isso aqui dentro do município, até porque eu sou uma pessoa muito conhecida, né? Independentemente disso, eu tenho que entender que hoje eu sou uma pessoa pública. Então, meu trabalho, a partir do momento que saiu minha portaria, é um trabalho de 24 horas, né? E, às vezes, a população, ela tem essa carência, ela tem essa necessidade, e ela, às vezes, esquece um pouco que eu estou no meu lazer. Mas eu estou tentando lidar com isso com bastante maturidade, tento atender o máximo de pessoas que eu consigo, né? Todas as pessoas que chegam na secretaria hoje para tirar qualquer dúvida, seja vereador, seja população, seja qualquer tipo de pessoa, eu tento atender e buscar solucionar o problema dela o mais breve possível. Obviamente que nós não somos perfeitos, temos aí nossas falhas, né? Mas eu tento resolver e trazer a solução para as pessoas com um olhar de que o governo é transitório, então pode ser que dia 31/12 eu não esteja mais naquela cadeira. Então, a minha função, né, e o que o prefeito me confiou foi levar o melhor atendimento à população de Sarsfield, que eu consegui fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. É uma pergunta sem surpresa. É, qual que é a função do secretário de obra? Olha só, qual que é a função do secretário de obras e qual que é a diferença em você ser um engenheiro civil e ser um secretário de obras? Fala pra gente um pouco. Então, Jefinho, eu me deparei com essa questão quando eu assumi a Secretaria de Obras. Por quê? Hoje o secretário, ele é o gestor, ele vai gerir pessoas, ele vai delegar. E para nós, engenheiros, executores de obra, que vivencia aquele calor, a gente tem essa dificuldade de delegar, né? Eu ainda estou nesse processo, eu tenho que estar na obra às 7 horas da manhã, engrenar a turma, e aí também os pessoais que executam, né, os empresários, né, os engenheiros do outro lado do comércio, também estão tendo essa dificuldade de abandonar o Danilo engenheiro, entende? Porque hoje tem outras pessoas no meu lugar executando a obra junto com eles, mas eles ainda estão com essa dificuldade de abandonar o Danilo engenheiro, entendeu? E eu vejo isso aí é muito difícil, porque hoje na engenharia é tudo lidar com pessoas, né? A gente tem que ser gestores e cuidar de pessoas, porque pessoas bem cuidadas trazem resultados. Isso é de fato. E hoje, até eu li um dado que a gente trata 80% com pessoas e 20% com técnica. E eu, pelo que eu te conheço, você é uma pessoa bem técnica, você já aprofundou muito nos detalhes executivos, e hoje, às vezes, você vê uma situação ali que você, pô, mas eu preciso fazer gestão aqui e tal, mas tudo isso está atrelado. Como que você lida com isso aí no seu dia aí? Ô, Jefinho, o que está acontecendo? Graças a Deus, a minha equipe técnica, ela tem aprendido a escutar, ir para as obras para executar, acompanhar, e eu estou trazendo para eles o maior conhecimento que eu puder transmitir. Porque eu acho que o engenheiro, ele não pode guardar o conhecimento para ele. Porque ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo, né? Então, essa cultura dentro da minha secretaria hoje tem dado muito resultado. Eu tenho uma equipe pequena que está tocando 100 milhões de obras. Então, eu tenho que confiar, eu tenho que delegar e eu tenho que acreditar que eles vão conseguir entregar conforme está planejado, Tem uma entendeu? diferença entre o cara ser engenheiro civil e uma secretaria de obras, se eu estiver errado, você me corrija, é que às vezes eu sou engenheiro civil dentro de uma empresa, um exemplo, e eu tem pessoas ali que são profissionais mesmo, outros engenheiro mecânico, outros técnico e etc. São pessoas ali voltadas para o ramo. E muitas das vezes o secretário de obra, ele lida com pessoas que não entendem
praticamente nada de obra, né? Às vezes tá andando na rua ali, o dono do bar te fala da obra, critica a sua obra, o açougueiro critica a sua obra. Isso que eu vejo que é uma grande diferença, que é a questão que você falou, de lidar com pessoas, gestão de pessoas. Isso eu vejo que é uma grande diferença, e lidar com pessoas não é fácil. O que acontece, assim, a gente tem que tentar ter uma linguagem mais simples possível, tentar mostrar para aquele cidadão que ele está sendo amparado, está sendo ouvido e que você vai tentar ao máximo resolver o problema dele, né? Quanto à questão de pessoas hoje, como somos gestores, hoje o engenheiro também, ele está abandonando aquela parte de execução, está deixando mais para os encarregados, e a gente tem que ter essa iniciativa de gerir pessoas mesmo, tentar liderar, tentar trazer para aquela pessoa uma segurança de que ela tem alguém ali do lado para ajudar ela. E dessa forma, eu tenho feito e tenho tido muito sucesso. Entendi. Bacana. Bacana. Aqui, mas, ô Danilo, tem, assim, falando em gestão de pessoa, falando aí de secretário de obra, isso se torna quase um cargo político. Eu acho que está muito ligado à política do que à técnica. Será que vem um possível cargo político futuro aí? Olha. Eliel, eu acredito que a questão política é um outro setor, né? Obviamente que o meu cargo hoje, ele já é um cargo político, é um cargo de confiança, Exatamente. né? Inclusive, hoje eu estava na Câmara Municipal, onde eu vi vários vereadores, cada um com seus interesses e tal. Então, eu acho que o Danilo, eu acho que ele não vai ser político por se tratar que ele já é muito técnico, entende? Então, para eu ser político, eu deveria abandonar toda a minha parte técnica, porque dentro da política, a parte técnica, ela meio que controversa como que eu posso dizer, seus objetivos, né? E hoje o Danilo tem 19 anos na parte técnica, então é muito difícil eu estar abandonando, sabe? Eu É, prefiro estar nos bastidores munindo os políticos, né, de coisas, de entregas, e dentro dessa gama da política, eu poder contribuir para o município, levando para eles a qualidade e a velocidade com a que as coisas vão caminhar, entendeu? tem uma frase que diz assim: é mais fácil cuidar de 10 cavalos do que cuidar do dinheiro do povo. Exatamente. Então é um desafio muito grande, cara. Eu admiro muito quem, quem tem quem usa do conhecimento técnico para contribuir assim com o bem da sociedade, que é fazer gestão de obra pública. Mas vamos lá. Qual o conselho, ô Danilo, voltando aqui, cara, para a área da engenharia, para as pessoas que. Porque você falou, você tem 19 anos aí de experiência voltada para as áreas aí de engenharia, voltada aí, já atuou gestão de obra privada, agora está na obra pública. Então a gente vê que as ramificações, as oportunidades são várias. Para quem está formando ou para quem está pensando aí, quem está concluindo um curso de engenharia. Fala aí, qual o conselho você daria para essa pessoa, cara, que acabou de finalizar o curso de engenharia e está pensando assim, eu quero ter sucesso? O que você diria para essa pessoa? Mas a pessoa que formou ontem, a primeira coisa que ela tem que fazer é o CREA dela. Primeira coisa é tirar o CREA. Porque é a partir dele que você é considerado como engenheiro para o órgão que vai te regir. E outra coisa é a pessoa não pensar no dinheiro inicialmente. Por quê? Porque a engenharia, ela vai te dar frutos ao longo do tempo. Se você fez engenharia achando que você vai ficar milionário a partir de amanhã, você está completamente enganado. Nos 19 anos que eu tenho trabalhado, nos últimos 4 que eu estou ganhando dinheiro. Obviamente que a gente está falando de tempos diferentes, né? Com a tecnologia as coisas vão melhorar, né? E essa pessoa ela tem que ter, primeiro, humildade, né? De perguntar, de procurar saber e ter disposição.
disposição para sair daqui, ir para Rondônia, ir para o Amapá, e aonde o dinheiro tiver. Porque eu tive a oportunidade de vir para Sarzedo depois de 17, 18 anos de trabalho. Hoje eu estou na minha terra natal. Isso para mim é maravilhoso, é qualidade de vida. Mas se a gente tiver que voltar para o trechão para ganhar dinheiro, tem que ter disposição, irmão, porque não é fácil, não. A pessoa formou hoje, né? Você que formou hoje, eu chamo isso de horas de voo. Horas de voo. Ali você precisa ter rodagem, o que o Danilo citou, você precisa ter experiência, aprendendo, não preocupar com o resultado, preocupe com o processo, que é horas de voo, vai chegar uma hora que você vai decolar. Você decolando, você vai estar lá no alto e você vai colher todos esses frutos, que é o do sacrifício que você fez de ir todos os dias às aulas, estudar, e depois de 5 anos ir para o mercado exercer a sua função. Então, coloque isso como horas de voo, ok? Ô, Jeff, eu posso citar uma frase aqui, que eu uso essa frase muito, da Margaret Joseph, que ela fala assim, ó: o verdadeiro lugar de nascimento é aquele que você lança pela primeira vez um olhar inteligente sobre você mesmo. Entende? Então, para você dar o start na sua profissão, quaisquer que seja a sua profissão. O meu pai formou aos 60 e poucos anos. Eu tenho orgulho de falar isso. Ele é meu ídolo, ele é minha referência e é o cara que sempre esteve comigo, em todos os momentos, bons e ruins. Então, hoje, eu tenho orgulho de falar que eu sou o secretário de obras do meu município, pelas minhas próprias pernas, pelo meu próprio trabalho e por tudo que eu passei em todos esses anos, conhecendo o meu país, né? Tive o privilégio de, em todos os estados, conhecer todas as culturas e, graças a Deus, o resultado veio. Top. Comentando a sua resposta aí, que você disse para os jovens que estão formando, ou que formaram ontem, você disse tirar, assim, o registro do CREA. Cara, esse é um desafio muito grande para quem forma, para quem sai da faculdade e não tem, assim, endereço, não tem para onde ir, a pessoa não tem uma vaga garantida, e é comum isso, não é? As pessoas falam assim, eu vou fazer o registro, vou ter que pagar todo ano, e eu não vou nem atuar como engenheiro. Sim, olha, você tem toda a razão. Provavelmente você já ouviu isso, não já? Demais da conta. Eu tenho colegas da faculdade que não tiraram o CREA e tudo. Mas, quando você entra na faculdade com o objetivo de ser engenheiro, eu, por exemplo, foi o meu caso, a primeira coisa que eu fiz foi registrar o meu CREA. Por quê? 2 meses depois, eu peguei um serviço aonde eu tinha que ter o registro do CREA. Então, se você não tem esse registro, você já vai estar atrás de muita gente. Eu vou te falar, eu tenho colegas que já estão formados assim há 6 anos e até hoje não tem o CREA, cara. E eu, quando eu formei, eu também não tive assim oportunidade em seguida, mas recebi um conselho de alguém que foi a mesma coisa que você disse. Ele falou assim, cara, primeira coisa, você formou, vai lá, faz o registro. Você só é engenheiro depois que você tem isso. E ele ainda falou mais, porque quando a oportunidade surgir, você está preparado. Aí eu fui, Exatamente. fiz o registro. Se eu te falar que não foi questão de 6 meses, cara, não foi questão de 6 meses, eu fui procurado para ser responsável técnico e tá emitindo RT. Os meus registros estavam tudo certo. Então, eu acredito muito, eu leio bastante, e tem o livro do Haver Ecker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala muito isso, o poder da intenção. Ele fala isso, cara, se você estiver, por exemplo, com medo, ele fala sobre o dinheiro, no caso, né? Ele fala assim, se você estiver juntando dinheiro para os dias ruins, você pode ter certeza que vai vir o dia ruim. Então, se você formou, está com medo de abrir um CREA, porque você acha que você não vai atuar como engenheiro, você pode ter certeza que você não vai atuar. Exatamente. E principalmente quando a pessoa fala assim, esse treino não vai dar certo, não. Já não deu, irmão. Já não deu. É Entendeu? incrível isso, cara. Eu É incrível. detesto pessimismo. Eu gosto de Eu também. realismo. Agora, Isso aí. pessimismo, sai fora. Exatamente. Eu estou lendo o livro também, o Danilo até brinca comigo que eu sou o cara do livro aí, o livro chama Desbloqueia o Poder da Sua Mente, inclusive eu peguei do Eliel, né?
Esse livro fala sobre o poder desbloquear sua mente. Ele fala ali de 3 etapas da sua mente, que é o seu consciente, o seu subconsciente e o inconsciente. O subconsciente, ele absorve todos esses pensamentos que você está tendo. Ah, eu quero ser engenheiro e você é um grande engenheiro. Aí seu subconsciente começa a usar essa frase sua e ele começa a trabalhar para que você consiga tudo isso aí. Exatamente. Aí o seu consciente vai lá e aplica e você se torna um grande engenheiro. A Então, lei da intenção. A lei da intenção. Comece a pensar naquilo que é positivo, naquilo que você quer é engenheiro, eu quero ser um grande engenheiro, eu quero exercer grandes funções, eu quero fazer grandes obras, que ali o seu subconsciente vai começar a trabalhar e você vai começar a ser esse grande engenheiro que você sempre deseja. Okay? Show de bola. Galera, estamos falando aqui de gestão de obra pública, esse é o podcast Revolútil. Estamos com Danilo, secretário de obra em Sarzedo, engenheiro civil, pós-graduação, e está falando para a gente aí de vários conteúdos legais aí. E a gente vai puxar um assunto aqui que, para quem é de Minas Gerais aí, sabe, duplicação da 381. Vamos bater um papo aqui, né, Danilo, sobre essa obra aí, cara, essa gestão dessa obra que já vem se arrastando por muito tempo. Você lembra aí, Danilo, a gente é de Minas aqui, a gente convive com essa estrada diariamente. Você lembra quando, cara, que começou essa obra aí na BR-381? Então, eu lembro do ProMG, BR legal, né? Na época aí de 2010, 2012, já se falava muito dessa obra. Era uma obra que eu era doido para trabalhar nela, porque, pensa bem, velho, você duplicando a 381, a extensão toda. Eu trabalhei num contrato do DENIT, que a gente tinha uma malha rodoviária aqui em Minas de 6.000 quilômetros. Né? Então, eu passei pela 381 várias e várias vezes. E assim, a gente vê o quanto está perigoso, o quanto é importante essa obra sair, mas que ninguém pega o boi pelo chifre, assume o BO e vai fazer. Porque é de uma complexidade muito grande. Para você fazer um estudo de tráfego, um estudo geotécnico, dimensionar o pavimento. Isso eu estou falando em projeto, tá? Já é uma complexidade muito grande. Agora, imagina você pegar essa obra para executar. Mas está na hora de alguém assumir esse BO e partir para cima, né? Que Minas Gerais está merecendo. Eu fico pensando nessa concessão da 381 aí, cara. Geralmente eles dividem em trechos, né? Tipo assim, de Belo Horizonte a um determinado local, a Jamolevade, vai fazendo. Realmente a duplicação tem um fator de segurança, né? Às vezes as pessoas acham que é somente para conforto, de tráfego, né? Não. E mediante a isso, Danilo, eu fico imaginando até mesmo da obra de Sarzedo, tá? Eu não estou fugindo não, tá, Eliel, do tema não, mas ali você lidar com, desativar pessoas que moram ao redor, você indenizar, isso aí que eu creio que é um trabalho imenso, principalmente do secretário de obras. E eu fico imaginando também ali no anel rodoviário, imagina só ali, não sei se vocês conhecem o anel rodoviário, pegando ali dos Olhos d'Água até indo para Barreiro, para a cidade de Barreiro, o tanto de ativo que tem do lado, como é que eu duplico aquilo ali, e etc. Acho que isso aí tem sido uma dificuldade também nas obras da 381, além do fator político, né, que não vamos entrar muito em detalhe, né? Cara, vamos entrar aqui, Gerson, um pouco, vamos falar um pouquinho aqui de tudo isso, mas eu acho acelerado, a gente puxou aqui o assunto, aqui, parte técnica, o Danilo comentou. Imagina o desafio, você é engenheiro, especialista em geotecnia, o Jefferson é engenheiro em geotecnia, então imagina o desafio que é essa duplicação, pensando de parte técnica. Um projeto que foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido em 2008, cara. Em 2008. Quanto cenário não mudou de 2008 para cá? Quantas barreiras não caíram de 2008 para cá? Então, a gente tem aqui uma engenharia que começou a ser desenvolvida em 2008. Em 2014, a gente teve ali a primeira assinatura, né, que começou a implantar a obra do trecho de Belo Horizonte a Valadares. Então, em 2014, ela iniciou com proposta de terminar em 2016. 2 anos de obra. E a gente sabia que é inviável, a gente que entende assim, a complexidade do projeto, né? São obras com valores absurdos. Por quê? Hoje, os itens mais caros é a pavimentação
E antigamente a gente tinha muita jazida natural para compor as camadas de subbase e base. Hoje essas jazidas estão praticamente exauridas. Então a gente não consegue fazer pavimentação se não for através de materiais pétreos, entende? Ou uma mistura de bica corrida com argila, ou uma É, BGS, ou entendeu? Então assim, a tratativa hoje financeira também, o custo é totalmente diferente. Então, para você assumir uma obra nessa magnitude, nesse valor, para terminar ela no mandato, é um desafio muito grande. é um desafio muito grande. O Jefferson comentou sobre a saída ali de BH, né, o Jefferson? Quantas famílias não tem que ser relocada ali? Cara, eu já puxando esse assunto, foi levantado aí que mais de 2.000 famílias, cara, sobrevivem à margem da rodovia, que entre o trecho de Belo Horizonte a Caeté, e vão precisar ser relocadas, Desapropriadas. desapropriadas. E isso é um desafio tão grande, porque o DENIT, ele não tem essa assistência social, ele não tem esse corpo técnico para pegar uma família e colocar em outro local. Então, é um dos desafios que aquele trecho não tem empresa que quer pegar. Aquele Bom, trecho ali vai ficar por conta da prefeitura. Já está sendo definido isso. bom, eu senti isso na pele aqui na duplicação da MG, porque eu não tinha o espaço físico em alguns pontos para implantar a plataforma de duplicação. Ou seja, eu tive que provar por A mais B em várias situações. Por quê? Porque a gente tem uma faixa de domínio, né? Mas que essa faixa de domínio ela é invadida momentaneamente, incessantemente, para você voltar com aquela pessoa para a faixa de domínio é muito complicado. Então, assim, de qualquer maneira, a tratativa é morosa e é muito difícil você tirar aquela pessoa que viveu a vida inteira num ponto e mudar ela para outro lugar. É realmente um problema social, É né? um problema Quando é uma social. empresa, fica fácil. Mas quando é uma família, cara, é muito complicado. Não é só dinheiro que vai tirar, não é só outra casa nova que vai tirar, tem uma assistência, tem que ter uma assistência social, porque tem amor afetivo envolvido, tem muita coisa envolvida. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Danilo, quando uma empresa vai pegar uma licitação dessa de duplicação, pode ser até um exemplo pequeno de Sarzedo mesmo, é, tem alguma planilha e item que é de obrigação da empresa desapropriar, ou isso aí é um serviço da prefeitura e que muitas vezes, porque eu trabalho geralmente com relatos de diário de obra. A empresa, às vezes, quando a gente não está dando condição, ela coloca lá, pô, tô dependendo disso aqui para poder dar avanço, dependendo disso aqui para poder dar avanço. Como que funciona isso, essa questão da desapropriação mediante os custos da obra que a empresa pegou? De quem que é a obrigação? Não, a obrigação é do município, porque o município ele tem o poder público, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho que desapropriar uma pessoa. Então, o interesse público ele é maior naquele momento. A empresa não entra nisso. Inclusive, você falou certinho. Se a gente estiver morosando a obra por questões de desapropriação, a empresa vai questionar isso e vai querer o prazo que a gente está gastando, né? Então, é de responsabilidade do município fazer essa tratativa de desapropriação, que normalmente é feita durante a obra, mas o correto é você fazer um projeto de desapropriação, fazer as desapropriações e liberar o trecho, tá? E depois você entrar executando a obra para o seu planejamento não sair do que foi acordado. Porque geralmente isso não está. Por mais que a gente tenha um controle, não é totalmente 100% o controle nosso. Não é simplesmente chegar ali e tirar uma família. Existe um fator de sentimento ali. E durante a obra a pessoa não quer sair. Às vezes a prefeitura ele gasta com valores exorbitantes para quebrar esse sentimento da pessoa para a pessoa poder liberar aquele trecho. Então, eu não sei se as prefeituras têm errado bastante nisso, na questão da desapropriação, mas isso impacta diretamente na obra, você fazer isso durante a etapa executiva. Isso atrapalha todo o planejamento da empresa que está fazendo a obra. A É, gente tem um espaço físico chamado de faixa de domínio e faixas não edificantes que acabam nos ajudando a melhorar a condição de implantação.
mas esbarrou é desapropriação, e aí é conversa, né, jurídico, e aí é uma esfera que a gente não tem tanto acesso, entendeu? Ou seja, esbarrou, chegou a esse ponto, a obra ali naquele trecho não avança, enquanto o poder público não resolver essas questões. Imagina Certo? 381, gente. A gente tá falando de um trecho assim de 2, 3 km, de uma cidade menor, agora imagina 381, cara. Mas aí eu vou falar aqui, ô Jefferson. Talvez não seja isso que tá demorando, Não, talvez o avanço. é a pergunta que eu vou fazer aqui para o Danilo. Eu acho que esse é um ponto que a gente já está comentando dele, que é a desapropriação. O próximo ponto, você tem você que participa assim de processos, leilões, concessões do poder público, a gente já teve 3 leilões e não teve nenhuma empresa interessada, cara. O último foi em novembro agora. Você pensa assim, você consegue imaginar, porque a gente está falando de forma hipotética, né? Conhecendo o processo e a estrada. Você consegue imaginar por qual motivo que as empresas estão rejeitando, cara, a proposta de concessão? Claro, você sabe por quê? Porque hoje o modal rodoviário é 60%, aproximadamente, tá, gente? Eu não peguei os últimos dados, mas 60% hoje do que escoa para os portos é através de estradas, né? Então, hoje, a gente não tem um controle bem feito, né? A gente não tem balanças em todos os pontos. Então, por exemplo, e outra coisa, a norma de pavimentação, ela está muito retrógrada porque ela considera eixo de 8,2 toneladas, que hoje é caminhão toco. Hoje você não vê caminhão toco mais. Você vê bitrem, rodotrem. Então, o É que que 10 acontece? eixos. Como é que eu vou Hoje é assumir? 9, 10 eixos o tempo todo. Exato. Como que eu vou assumir uma rodovia na qual eu não consigo controlar o que está passando de tráfego? Se eu fizer um estudo de tráfego lá naquele ponto e jogar ele para 10 anos, com 2 anos eu já perdi esse estudo. Você está entendendo? E a É o conta vai para quem? descontrole do tráfego que desanima o cara a assumir um BO desse. Por isso que as estradas brasileiras estão todas dessa forma. Exatamente. Tem um comentário aqui, o Danilo, de diretores das empresas, que também não interessou. Ele até comentou o motivo aqui. Ele fala que a iniciativa privada ela não poderá assumir todo o risco. O risco não pode ser transferido para ela, porque vamos dizer que a empresa vai lá e faz a obra, ele está falando. Aí depois vem uma chuva muito forte, que acontece muito, é o que a gente está falando das quedas de barreira, e cede a rodovia. Como que a iniciativa privada vai assumir as obrigações de refazer aquele trecho novamente? Ou o recurso privado, tipo assim, não tem lógica de ficar o tempo todo fazendo a manutenção de uma rodovia com as condições tão precárias quanto essa. Então, tipo assim, porque a concessão é a empresa fazer e manter por um tempo. E tem até aquelas ideias de cobrar pedágio e tudo, mas as empresas não estão a fim de assumir esse risco, cara. Eu acho que Com está tudo certeza. ligado ao que você falou. Com certeza. Hoje você não tem um controle do tráfego brasileiro mais, né? Os caras querem subir, fazer loucura, encher o caminhão até na tampa para não perder a viagem, e quem sofre com isso é o pavimento. O pavimento ele tem uma vida útil, principalmente o pavimento flexível, ele respira igual o ser humano. Ele é feito de material bituminoso. Então, ele tem uma vida útil. Ele é projetado para 10 anos, para 20 anos, mas que chega aos 5 anos ele já não aguenta, né? Devido Diferente do a... pavimento rígido, que ele é um pouco mais resistente, né? Tem poucas manutenções, mas não tem o conforto e ele tem um preço totalmente diferente. Então, assim, pavimento rígido é o concreto, aquele que a gente tem usado exato. aí na Treviton? Exato, igual na Via Expressa, a linha verde, né? Isso, Ali é isso. pavimento rígido, né? O trabalho é outro. Mas, independente de qualquer coisa, esse descontrole do tráfego desanima a assumir essa responsabilidade. Aí o governo está com um BO para resolver na mão a população, a sociedade vai sofrendo enquanto isso. O governo chegou até a falar, numa das suas entrevistas, que se nenhuma empresa participar do próximo leilão, que ele está para fazer ainda esse ano,
ele tá falando que o Exército irá assumir, cara, para fazer, mas que ele falou que esse ano vai começar sem falta. Vamos ver aí, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Eu acho que uma das soluções para minimizar seria estar mudando um pouco do modal aqui do Brasil, investir um pouco mais em ferrovia, né? Que aí a gente desafogaria muito o trânsito de carga dentro das rodovias, e aí ficaria um pouco mais interessante para que a pessoa assumisse esse BO aí, entendeu? Aí é interessante a gente falar de obra de ferrovia, que aí o Jefferson entende, hein? Especialidade dele, hein? Essas obras de ferrovia é uma das maiores soluções, inclusive em outros países. A gente vê um crescimento enorme do modal ferroviário, tem alguns países que chega a ser até maior do que o modal rodoviário, e isso, infelizmente, aqui no Brasil a gente está aqui. Existem muitas concessões para ser aprovada, mas esbarra muitos em fatores políticos, fatores de interesses e conflitos. Então, tá um pouco aquém, mas a gente está avançando bastante, está se falando muito aí de duplicação e até mesmo de construção de novas ferrovias. Agora eu notei aqui, mediante o que vocês falou, o porquê que a 381 não sai. Eu notei aqui três pontos. Por que a 381 não sai? Primeiro, risco que estão em desacordo entre as empresas e o Estado. Quem vai assumir o quê em caso de algum acontecido? O outro, falta de interesse das empresas em participar. Falta de interesse. Nenhuma empresa está interessada, que é correlacionado com o primeiro tópico acima, que são os riscos. Quem vai assumir os riscos? E o terceiro, fatores de dimensionamento em desacordo com o tráfego, que o Danilo citou. Então, estamos englobando aí fatores políticos, fatores de contratos, fatores de dimensionamento que envolvem engenharia. Tá difícil, hein? Será que vai sair ou não vai sair essa 381? Esse ano, segundo o governo, esse ano retoma, hein? Esse ano, então. Mas muito bom, o bate-papo tá muito legal. E estamos aqui concluindo mais um podcast Revolution, turma. É um prazer ter o Danilo aqui. Mas antes disso, Danilo, tem uma pergunta surpresa, que sempre tem, né, Uriel? Aquela pergunta surpresa que a gente sempre tem. Sempre tem. Hoje ela fica contigo? Exatamente. Vamos lá, Danilo. O que você diria? Vamos voltar aqui, porque hoje você é secretário de obras da cidade de Sarzedo, está fazendo um trabalho legal aí. É notório ver quando a gente anda pela cidade, a gente vê que as obras estão andando. Eu não sei se é porque está chegando o momento político, é o que todo mundo pensa, né? Todo mundo fala assim, pô, tá chegando o momento político aí e as obras estão saindo. Eu não sei, só sei que está acontecendo e está acontecendo com qualidade. Falando para a população de Sarzedo hoje, Danilo, o que você diria para a população de Sarzedo em termos de qualidade das obras, avanço e expectativa? O que você diria para esse povo aí que tá preocupado, como é que está os andamentos da obra referente à qualidade? Bom, Jefinho, eu também sou sarzedense, então eu vou me incluir dentro dessa gama de pessoas, né? O que eu tenho a dizer é que a gente tem feito um trabalho árduo, tem trabalhado incessantemente, e eu peço à população que pensem bastante em como utilizar o seu voto, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu acho que o caminho é a continuidade do trabalho, né? A continuidade daquilo que está sendo feito, com bastante consciência e responsabilidade. Claro que o voto é secreto e é de direito do cidadão, mas a pessoa andando na cidade, ela enxerga o que está sendo feito, né? E é claro, se ela não estiver gostando do que está sendo feito, ela vai tomar um outro rumo na vida dela, vai tomar uma outra decisão. Mas a continuidade hoje dos trabalhos é de suma importância para concluir coisas que a gente não vai conseguir concluir esse ano, né? Porque tem obras que o contrato termina em 2025, 2026. Então, eu acho que o sarzedense tem feito a sua parte, tá? Sarzedo hoje tem uma população totalmente diferente com há 5, 10 anos atrás. É uma população que sabe o que quer, que tem nos cobrado, né? O prefeito e a nossa gestão não tem problema com críticas, as críticas fazem a gente crescer, e a população está bem presente, inclusive nessa reunião da LDO, teve muita participação dos povos, pessoal. Então, eu entendo que o sarzedense está crescendo cada dia mais
Quero até parabenizar a população, né, pelas atitudes e pelas cobranças que ela tem feito para a administração, que é onde faz a gente crescer mesmo. Mas um conselho que eu daria para qualquer sarzedense é que continue com essa postura e se interesse, sim, pelo seu direito de cidadão. O Danilo falou um negócio legal, Eliel, que a questão até mesmo serve para tudo, né? A questão da continuidade do trabalho. É um dos critérios de voto hoje, que através da nossa conversa aqui, eu estou pensando. Se um prefeito está fazendo um serviço que está indo bem, relacionado à obra, tá, pessoal? Estou falando de obra. Está tendo obras acontecendo e ele vai para o próximo mandato, você tem total direito de ir lá e cobrar dele. Cadê? Essa obra era para tal dia e não finalizou. A partir do momento que sai esse prefeito, por mais que a população não faz parte desse voto de que obras é mais importante, ela tem o direito de cobrar ainda mais, sabendo da continuidade do trabalho e no qual ela assumiu esse voto de confiança com a continuidade do próximo, ou da continuidade do próprio prefeito, né? Hoje na cidade de Sarzedo, a vice Rita, que é a vice-prefeita, né, a Ritinha, ela tem caminhado nesses 2 mandatos com o Marcelo, e o Marcelo vai estar indicando ela, né, para ser a nossa próxima candidata aí a dar continuidade nos trabalhos dele, né? Então, a continuidade, para mim, hoje, é a palavra-chave dentro da nossa gestão. Tem um ditado que time que tá ganhando não mexe, então é um ditado bem conhecido e verdadeiro. Porque o que o Gerson falou, quando troca, cara, querendo ou não, por mais que, vamos dizer que troque para melhor, mas tem um tempo, assim, de adaptação, retomada, as coisas levam um tempo para voltar a pegar ritmo, né? Então, obra é aquele detalhe, parou, cara, para retomar, obra não pode parar, a obra tem que levar até o final, porque para retomar uma obra é todo um processo burocrático novamente, e a gente falou disso aqui. E quem sofre é só a população com isso, viu, gente? A questão partidária aí, ela não entra nessa seara. Então, é só a população que vai ser prejudicada. E como eu sou população de Sarzedo também, eu prego por essa continuidade, entendeu? Boa. Pessoal, estamos aqui concluindo mais um podcast Revolution com a presença ilustre do nosso amigo Danilo, né? Ele contribuiu bastante. O assunto aqui, ele é extenso, né? Se a gente for falar, a gente fica 4, 5 horas aqui falando. É muito interessante. Além da gente ter tratado de assunto macro, né? Que serve para qualquer tipo de cidade, a gente falou um pouco sobre a cidade de Sarzedo também, que está em constante evolução. Danilo, muito obrigado pela sua presença, tá? Faz um agradecimento aí e muito obrigado desde já, tá bom? Eu que agradeço a vocês aí pelo convite, tá? Fiquei muito feliz, espero ter contribuído muito aí com vocês e espero vocês aqui na cidade de Sarzedo. Vocês vêm cá para vocês tomar um café, para a gente dar uma volta, dar uma fiscalizada nas obras aí eu gostei, viu? Aí eu gostei, cafezinho, queijinho, branquinho, aí eu gostei. Ô Danilo, mas fala aí, como que as pessoas encontram você aí nas redes sociais aí? Instagram, Danilo Jordan SS. Beleza. Top demais. Cara, obrigado, tá? Obrigado por enquanto, foi esclarecedor aí. Exatamente. Junto, galera. Então, às vezes as pessoas ficam olhando, o objetivo do nosso podcast é mudança de mentalidade, seja no ramo de negócios, na sua vida pessoal ou de propósito. Hoje falamos de um assunto um pouco específico, mas que é de interesse da população, né? A questão da gestão das obras, que é obras que faz a cidade crescer. Muito obrigado, um abraço a todos.